Quem está comigo hoje no estúdio é a Denise Fonseca. Ela faz parte do grupo Mundo Azul e é mãe do João Pedro, que tem autismo. Ele tem 9 anos. Denise, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Juliana. Além de ser um grande prazer, é uma honra. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, a gente vai assistir um depoimento da doutora Carla Scovati, que é neurologista infantil, que vai explicar um pouquinho pra gente o que é autismo. Afinal, muita gente em casa ainda tem dúvidas sobre isso. Vamos assistir? Vamos. O autismo é uma desordem biológica, não é causada por nada psicológico, onde a pessoa apresenta dificuldade em 3 áreas. Na área de comunicação, seja para falar ou para gesticular, para usar ou apontar, para dar tchau. Existe uma dificuldade para se socializar com crianças da mesma idade ou quando adulto, para manter uma vida social mais fluida com amigos, com vizinhança. E existe uma tendência a ser metódico, ter manias, gostar das coisas na mesma ordem, repetir atividades ou falas. E esse tripé da dificuldade social, da dificuldade de comunicação e da dificuldade no sentido de ser flexível, quer dizer, uma pessoa mais repetitiva, é a base do diagnóstico de autismo. Atualmente, a gente considera o autismo como, na verdade, um espectro de severidade, desde casos leves até casos graves. E a gente chama de síndrome de Asperger ou desordem de Asperger os casos mais leves, onde não houve um atraso significativo para começar a falar, mas mantém essa dificuldade social, essa tendência a ser repetitivo e metódico e uma dificuldade de comunicação que não é para falar, mas é para usar uma piada, uma metáfora, entende tudo ao pé da letra, aquela pessoa literal, ingênua de certa forma. Esse grau mais leve é sinônimo do que a gente chama de Asperger. Sempre muito esclarecedora, a doutora Carla, né? Com certeza. Denise, a gente vai conversar sobre o grupo Mundo Azul. Hoje eu estou vestida de azul em homenagem ao autismo. Queria que você explicasse antes o porquê da cor azul representar o autismo. Em 2008, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo e instituiu também a cor azul. E por que a cor azul? A cor azul, ela reflete a incidência. Então, nós temos 4 meninos afetados, para cada 4 meninos nós temos uma menina. Então, foi eleito o azul, supostamente seria a cor do menino. Então, dessa forma, ficou a cor azul. O Grupo Mundo Azul é um grupo formado por pais, né? Após nós termos os filhos diagnosticados com autismo, nós nos deparamos com um cenário de falta de informação a respeito da síndrome, falta de conhecimento por parte da sociedade a respeito do que é o autismo. Então, resolvemos investir, na conscientização, informando realmente o que seria o autismo. Quais são as principais ações do Grupo Mundo Azul? Nós investimos em políticas públicas de inclusão e investimos principalmente na divulgação da informação sobre autismo, explicando os sintomas, os principais sintomas, o que pode ser feito pela pessoa com autismo, porque a população, a sociedade, ela é carente de informação. E essa falta de informação, ela produz justamente o preconceito e nós combatemos esse preconceito, levando a informação correta. Você desmistifica vários mitos que foram criados ao longo de anos sobre o indivíduo autista. Então, isso colabora muito, isso melhora a qualidade de vida daquele indivíduo e também da sua família. E quais são esses mitos? Olha, Juliana, a gente pode citar, assim, de imediato 2, né? O indivíduo com autismo vive em outro mundo. Isso as pessoas costumam repetir e sempre, frequentemente. Na verdade, não é. O indivíduo com autismo, ele vive no nosso mundo, ele percebe, ele sente, ele presencia situações de uma forma diferenciada, mas ele está aqui, ele vive no nosso mundo. Um outro mito que as pessoas comumente acreditam é que todo indivíduo com autismo tem uma habilidade especial. Na verdade, apenas 10% das pessoas diagnosticadas dentro do espectro autista tem uma habilidade especial, seja para memorizar, para trocar algum instrumento, para desenhar. É uma coisa muito importante da gente esclarecer que cada indivíduo com autismo é único. E de que forma vocês costumam levar essas informações para o público? Investimos em ações sociais junto a comunidades carentes, promovemos palestras em universidades e também temos todo um acompanhamento através da internet. Vocês têm um blog, qual é o endereço? É www.mundoazul.org.br. E quais são as principais dúvidas que vocês recebem dos pais? Olha, as dúvidas mais frequentes que nós recebemos é a respeito de informações sobre os direitos que as pessoas com autismo têm. Os pais ficam preocupados, querem saber de que forma podem assessorar melhor os seus filhos. A inclusão escolar é outro tema também bastante espinhoso, onde surgem muitas dúvidas, muitas dificuldades.
Denise, vamos convidar agora nossos telespectadores para assistirem com a gente uma reportagem que foi feita com a sua família. E eu quero te perguntar algumas coisas depois, porque eu adorei essa reportagem com seu filho João Pedro, ele é um fofo. Vamos ver? Denise, o filho João Pedro e o pai brincam em um sofá da sala. Os 2 filhos entre o casal. Meu nome é Jorge, tenho 13 anos, sou o irmão do João Pedro. Uma vez, a gente estava procurando ainda terapeuta para dizer que meu irmão tinha ou não tinha. E a gente achou uma terapeuta, não lembro onde, Botafogo, por ali, que disse que meu irmão tinha autismo. E foi no dia do meu aniversário. Eu acho que com isso, depois disso, a gente conseguiu saber, tratar ele, melhorar em muitos aspectos e foi um dos maiores presentes de aniversário que eu já tive. Porque se a gente não soubesse disso, ele não estaria aqui. Talvez a gente podia fazer alguma coisa errada com ele. E quando você sabe que uma pessoa tem, você acaba tratando ela e melhorando ela. Pai deitado no sofá abraça João Pedro. Meu nome é Luciano, eu sou o pai do João e do Jorge. O pai que está tendo diagnóstico de autismo nesse momento, a primeira coisa que ele vai sentir é que o chão abriu e que ele olha para cima, o teto é preto. É o primeiro sentimento. Mas ele tem que lutar pelo filho dele. Ele tem que ter força e esperança pela família dele. Então ele não pode desistir nunca. Essa criança, ela precisa de muito amor, muita compreensão e muito carinho. E um conselho que vai aliviar muito esse pai é ele falar abertamente: meu filho é autista. Denise, a gente vê que a família de vocês não só acolheu o João Pedro, como também assume publicamente a condição de autista dele. Qual a importância disso? Fundamental, né? Quando você assume que seu filho tem uma condição diferenciada e essa condição não torna o seu filho inferior a ninguém, isso faz com que as pessoas olhem para os seus filhos com olhos de amor, com olhos de aceitação, né? Não é receita de bolo, o que deu certo para a gente pode não dar certo para outra família. Mas foi uma decisão que nós tomamos, né? Quando menor, com 3, 4 anos, às vezes ele tinha alguns comportamentos inadequados e as pessoas olhavam e ao invés de dizer, ele está com sono ou ele está enjoadinho, não dormiu bem essa noite, eu preferia dizer a verdade, ele tem autismo. E é dessa forma, né? Quando você aceita, quando você assume, a sociedade dá de volta aquilo que você oferece. Muitos pais, Juliana, ficam receosos de assumir a condição de autista do filho, com medo de que eles fiquem rotulados, né? Mas eu fiz a escolha, se for para o meu filho ser rotulado, que ele seja rotulado por uma condição que ele tem, que ele não seja rotulado por mal criado, por birrento, sem educação. Denise, desde que essa reportagem com a sua família foi exibida há quase 1 ano, o que mudou no panorama do autismo? Nós observamos, Juliana, com muita satisfação que a idade do diagnóstico ela baixou. Então, por exemplo, há 6 anos atrás, quando João Pedro foi diagnosticado, ele teve um diagnóstico com 3 anos e 2 meses, que era uma idade precoce para os níveis aqui do Brasil. Hoje em dia, a gente observa crianças chegando com 1 ano e 7 meses, com 1 ano e 8 meses. A gente sabe que isso é fundamental para que as intervenções terapêuticas surtam efeito, para que essa criança tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, que ela chegue a um nível de autonomia na vida adulta nunca antes imaginado. Denise, para explicar para as pessoas como você lida com o autismo, você criou uma espécie de teoria. Que teoria é essa? É a teoria que eu chamo carinhosamente dos 4 A's. A letra A, né? O primeiro A se refere à aceitação, né? Então, você precisa aceitar o seu filho com autismo. E essa aceitação, Juliana, ela tem que vir de dentro para fora. Eu não posso pedir que o meu vizinho aceite o meu filho se eu mesmo não aceito. O segundo passo é assumir que o seu filho tem uma condição diferenciada, mas isso não torna o seu filho inferior a ninguém. E o terceiro A seria o A de amar, né? Amar incondicionalmente, amar antes de tudo, acima de tudo, evitando pensamentos do tipo, se ele pudesse fazer isso, se ele pudesse fazer aquilo. E o último A, mas não menos importante que os outros 3, é acreditar. E esse A serve não só para a família, mas também para os profissionais. Acreditar naquela pessoa, acreditar naquela criança, acreditar no potencial, né? Olhar para aquela criança e ver que, por mais deficiente que ela lhe possa parecer, ela tem um potencial, ela está esperando por você, aquele potencial vai desabrochar e você vai ter inúmeras surpresas agradáveis com ela. Denise, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É sempre maravilhoso ter a oportunidade de falar sobre autismo. Foi um grande prazer estar aqui, sem dúvida.